para nós e está sempre colaborando aí voluntariamente com os projetos. E agora já está gravando ali, mas a gente vai gravar em 2 câmeras, então peço um minutinho aqui, já estou posicionando. Depois eu aproximo mais para ti ela, aí a gente fica com 2 registros. Boa noite a todos, o projeto Desmitificando o Direito está começando. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a Livraria Saraiva, que há 9 anos nos cede esse espaço, em nome da Karina, que é responsável por essa loja, ao Sadi, nosso técnico aqui de som, que deixa a voz da gente mais bonita, ao IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural, que é nosso apoiador esse ano. Então, olhem os cursos de Direito, de Filosofia, de pós-graduação, vale a pena vocês estarem conhecendo e estimulando mais conhecimento, formando mais conhecimento com esses pesquisadores. Hoje a gente vai abordar o processo previdenciário e quem está do meu lado é o professor Fernando Rubim. Eu quero agradecer muito, professor, por tu estar colaborando hoje. Para nós é uma satisfação muito grande e sem a presença dele isso não acontece. Então é todo um movimento de espaço, de profissional e de vocês, né, que estão aqui ocupando esse espaço numa noite chuvosa. Então eu dou os parabéns para todo mundo que está aqui hoje presente e vou apresentar o professor Fernando. Ele é mestre em processo civil pela URGS, com dissertação intitulada O Instituto da Preclusão na Dinâmica do Processo Civil. É advogado sócio do Escritório de Direito Social com atuação em Direito Civil, Trabalhista e Direito Previdenciário. Professor da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. Professor pesquisador do Centro de Estudos Trabalhistas do Rio Grande do Sul, CETRA e MED. Professor colaborador da Escola Superior da Advocacia, ESA, aqui no Rio Grande do Sul. Como eu mencionei antes, mas registrando aqui, ele é autor desse livro aqui, Benefícios por Incapacidade no Regime Geral da Previdência Social, Questões Centrais de Direito Material e Direito Processual, pela Livraria do Advogado. E a preclusão, nesses 2 que eu estou divulgando aqui, a preclusão na dinâmica do processo civil pela editora Atlas. Está na 2ª edição. Os 2 livros eles estão à venda no caixa, então quem quiser adquirir, pegar um autógrafo no final da palestra, por favor, participem, comprem, estimulem a pesquisa e o trabalho de um pesquisador. Esses livros aqui vão ser sorteados, daí depois eu vou combinar se o professor prefere sortear ou se prefere presentear as duas pessoas que farão as primeiras perguntas. Geralmente eu dou para os primeiros que fazem as perguntas, que eu acho que é uma maneira de estimular e encorajar as pessoas a participar, que é bem importante. Sem me estender mais, o certificado é entregue no final do evento com a assinatura de vocês no livro de presença que está circulando aí e a apresentação do documento de identidade. Estou pedindo a colaboração, quem puder doar 10, 20 reais para a campanha que eu estou fazendo para poder fazer as camisetas dos 3 anos de aniversário. Eu acho que vocês podem colaborar com o projeto e se sentir um pedacinho dele também nessa data comemorativa que vai ser dia 29 de agosto. Nós já temos 260 reais, falta 700 para poder ter o valor total. Professor, então, com a palavra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito boa noite a todos os presentes. Queria agradecer a oportunidade do Grupo do Estado de Direito, em nome da Carmela, por esse convite, né, para estarmos hoje aqui debatendo um pouquinho sobre processo de previdência e incentivá-los também, né, a questionar a respeito, né, do tema, quem tem um pouco mais de conhecimento, quem tem um pouco menos, mas que sintam bem à vontade. E essa versão informal da atividade me parece que seja essa, né, da gente expor alguns pontos a respeito das nossas últimas pesquisas, não é? Que a gente está trabalhando nas últimas 2 obras aí, com edições desse ano de 2014, mas deixar aberto para que vocês perguntem, para que vocês conversem um pouquinho, né, a respeito das questões da noite aqui de processo de previdência, né? Até a nossa a obra de previdenciário a gente lançou recentemente aqui mesmo nesse ambiente, né? Então estamos voltando aqui um mês depois, o que me deixa muito satisfeito, né?
tivemos aquele imprevisto da Copa, né, que a data era no dia 8, passou para agora para o dia 17, mas fico muito contente que todos, não é, estão aqui no final do semestre, no momento de transição aí de julho, nos acompanhando aí e participando do evento. Né? Processo de previdência é a nossa ideia, né, de conversa hoje aqui com vocês. Eu pensei em falar aí uns 30 minutinhos para vocês. Geralmente não cumpro com os prazos, o tempo, melhor dizendo, os prazos, sim, porque sou advogado, cumpro os prazos. Eu não cumpro com o tempo, né? Se me dá um tempo, eu passo um pouquinho, não é? Você vê que muita gente começar a olhar o relógio aí, eu mexer no celular, eu vou começar a diminuir aqui a minha exploração, podem ficar tranquilos. Eu gostaria de trabalhar com vocês 3 pontos, 3 questões. Uma primeira delas é sobre a importância do processo judicial. Depois, um segundo ponto, gostaria de falar um pouquinho sobre ritos para vocês, sobre procedimentos judiciais, né? Encaminhamentos dentro da justiça, quantos ritos nós temos hoje, como é que funciona um pouquinho isso. E eu gostaria de fazer uma última frase, um último capítulo sobre o que a gente pode cobrar do Poder Judiciário hoje, de acordo com o projeto de novo CPC que nós estamos para ser votado a qualquer momento no Congresso. Aliás, era para ser votado ontem, e só não foi votado porque não teve quórum, por causa da Copa do Mundo, né? E aí começamos os nossos problemas no Congresso, né? Mas era para ser, a votação definitiva era para ser ontem, 16 de julho. Né? E como o novo código vai nos autorizar, aí, quem sabe, a gente cobrar um pouco mais do Poder Judiciário. Né? Bom, a importância do processo. Vamos falar um pouquinho do ambiente brasileiro. Né? O processo é importante em qualquer país do mundo, mas no nosso sistema, especialmente na questão previdenciária, o Estado, por meio do Poder Judiciário, tem uma participação decisiva, né? Que é comatar, que é retificar, que é ajustar muita conduta equivocada da agência do INSS. As últimas pesquisas que a gente vem fazendo, inclusive assessorado lá no Uniriter de Canoas, com contato mais próximo com a população, dá uma ideia, e a gente algumas vezes tem que ser forte mesmo para falar as coisas, né? Dá uma ideia que o Estado ele vive para ele mesmo. Que a agência do INSS ela funciona para ela própria. Instruções normativas, regulamentos, orientações para os próprios servidores, como se o foco fundamental do sistema fosse o INSS não segurado. Vamos começar por aí. Vamos começar forte. Então, e essas são constatações, não é, do plano de vista teórico, jurídico, de como as normas vêm sendo colocadas, mas também do comportamento que o segurado vem tendo dentro da agência do INSS. Então, a lógica do processo, especificamente no nosso campo previdenciário, é sempre o quê? Sempre temos uma participação do Poder Judiciário quando há um indeferimento de requerimento do INSS. E os indeferimentos são múltiplos, de variadas ordens, muitas com uma fundamentação insuficiente, que determina então que o segurado tenha que buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Em outras áreas do direito, que foi mais a minha pesquisa de mestrado, né? Uma constatação clara é de que as vias alternativas de solução de conflitos, elas não podem ser levadas em consideração, a não ser como vias alternativas mesmo. Não pode se transformar em vias principais. É a composição, é a mediação, não é? É a questão da arbitragem, da lei da arbitragem. Há algumas vias alternativas que elas pontualmente elas funcionam. Mas o Estado, historicamente, ele teve esse papel de ser o responsável prioritário, não é? Por concretizar o direito. E vem sendo assim no Brasil, então, não é? Não só então na área previdenciária, em outras áreas do direito também.
Mas no campo previdenciário, então, chama a atenção, seria esse primeiro ponto, né? O Poder Judiciário ele é fundamental para corrigir muitos dos equívocos realizados na agência. Quantas vezes nossos clientes do escritório nos trouxeram a seguinte informação, né? a seguinte manifestação. Tive definido um benefício do INSS. O que falaram? O que eles explicaram? Procure o seu advogado. Como é que é? A explicação é essa da gente? Procure o seu advogado. Ou seja, leve para o Poder Judiciário por meio do seu procurador, é ou não é? A questão a fim de que ela seja, quem sabe, melhor solucionada no outro plano. Né? É bem verdade que há uma melhoria ultimamente, ou há uma certa melhoria das questões da via administrativa, mas muito longe do que é necessário. Muito insuficiente do que se exige de um grande prestador não é? De atendimento à população, que é a Previdência. Lembrando que, e essa é uma informação para quem não atua muito próximo do campo previdenciário, é importante isso, né? A maioria de quem vai procurar uma agência do INSS é segurado, ou seja, contribui para o sistema. Não está lá pedindo algo de graça, salvo o benefício assistencial que está regulado lá na lei do LOAS, aquela lei do assistente social, 8742 de 93. A grande maioria, a esmagadora maioria de quem procura a agência do INSS e sofre na agência do INSS está pagando e pagando alto por um benefício previdenciário. Não. Então, há ainda muitos problemas na agência, há eventuais tentativas de melhora, há muitos projetos de melhora, isso é importante que se diga, não é? Uma delas é a questão do avanço do processo eletrônico na via administrativa, né? Eu vejo aqui pessoas de todas as idades aqui, de variadas faixas etárias, e avanço dizendo que o processo eletrônico é uma realidade hoje no Brasil, incipiente, mas uma realidade que vai ganhar cada vez mais corpo, não é? E esse aprimoramento vai ter que se dar em todas as instâncias, inclusive na via administrativa. E já há projeto para isso, para que todo o processo administrativo contra o INSS seja eletrônico. O que favoreceria isso? Quem sabe favoreceria no encaminhamento melhor com o agente do INSS. Um problema que a gente tem muito hoje na agência, que é a questão de perda de documentos. Com o processo eletrônico, a tendência é que haja um controle, né, e um resguardo digitalizado dos documentos de uma maneira mais organizada, mais ordenada, mais consciente. Né? E também, por parte do segurado, a necessidade de constituir um procurador, alguém com conhecimento um pouco acima da média, digamos assim, na média daqueles que trabalham informalmente, sem o conhecimento jurídico, né, no encaminhamento dos pedidos administrativos. Essa também é uma preocupação do INSS. Né? Retirar os intermediários, se podemos dizer assim, né? Trabalhar realmente com procedimento administrativo eletrônico que garanta uma maior lisura e uma maior responsabilidade de quem está requerendo e também de quem vai ter que prestar, que é o INSS, uma informação a respeito daquele pedido de benefício. De qualquer forma, o processo judicial, então, ele continua muito importante como uma via fundamental para a solução dos litígios. Né? E temos então esse problema administrativo que eu gostaria de chamar a atenção, por isso o Poder Judiciário faz importante, mas também tem uma outra questão fundamental que tem que ser dita, que é a dificuldade da legislação previdenciária. É um emaranhado de normas, de regulamentos, de decreto, muitos deles com disposições contraditórias, que exigem uma interpretação e exigem um cuidado na aplicação. Então, aqui tem uma máxima que se estuda muito em processo, que eu gosto muito, que é de que o Poder Judiciário ele não declara o direito. Ele constrói o direito. Diante daquela realidade do caso concreto, né? Mas aquela lógica de 200 anos atrás, que o juiz é a boca da lei, que o juiz declara o que está ali, claro, explícito, transparente, não existe mais. Né? Nós devemos isso a inúmeros fatores que renderiam uma palestra inteira. Qualidade do legislativo no Brasil. É ou não é? Quem é que está fazendo nossas leis? Tem legitimidade suficiente para construir um diploma
não é? Com lisura, com transparência, com clareza, né? A dificuldade, a complexidade da sociedade também aumentou, torna mais difícil a aplicação do direito, conceitos jurídicos indeterminados nas normas, ou seja, há uma série de questões que redundam na conclusão de que o juiz ele não mais declara o direito, ele constrói o direito junto com as partes do processo, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Então, o Poder Judiciário é importante, é fundamental. E o juiz tem que se dar conta também dessa responsabilidade que ele tem. Tem que estar bem ciente da importância do seu papel como agente político do Estado. Todos são fundamentais, mas o juiz ele tem realmente uma postura, não é, decisiva nessas demandas especiais e que exigem o trato com o caso concreto. As demandas que exigem uma análise cuidadosa daquela realidade diante da legislação, que nem sempre então é tão simples ou tão clara quanto deveria ser. Então, essa é uma introdução que eu gostaria de fazer da importância do Poder Judiciário, especialmente no campo previdenciário, né? Pelas questões administrativas envolvidas e também pela própria legislação, pela dificuldade de aplicação da legislação vigente. Bom, aí a gente passa a entrar no segundo ponto, que é a questão dos ritos. E como isso influencia no nosso dia a dia. Influencia muito. Não há um único tipo de procedimento no Brasil. Isso assusta um pouco quem é de fora, né? Minha mulher não entendeu ainda, que é da economia, ainda não entendeu essa história dos ritos. Por que tem vários ritos? Por que tem ritos diferentes de acordo com a causa, de acordo com o valor? Não é? De acordo com a complexidade. Mas é assim mesmo, não é? Há determinados ritos, dependendo de vários aspectos, entre eles, né, especialmente a matéria e a complexidade deles. No nosso sistema previdenciário, a maioria das ações elas correm na Justiça Federal, não é? Mas o grosso ainda das demandas elas correm no Juizado Especial Federal, no famoso JEF. Mas doutor, por que a minha corre no JEF e a do meu vizinho lá corre no rito comum? Tem isso também, né? O cliente está sempre preocupado com o vizinho também. Está preocupado com a causa dele, mas como é que está do vizinho. Né? Se está na frente dele, se já ganhou. Mas lá ganhou lá, doutor. Já estamos recebendo lá do outro lado da rua lá. E como é que está? Por que lá no JEF lá já estão recebendo? Eu aqui no rito comum não saio do chão aqui, então estou replicando o processo aqui. Sim, porque o rito comum, o chamado rito comum, o rito que é o previsto no nosso Código de Processo Civil, é o rito para causa de maior complexidade, que no nosso caso previdenciário envolve questões acima de 60 salários mínimos. Né? Demandas acima de 60 salários mínimos. Demandas, então, que teriam, em tese, uma maior complexidade, pelo menos na questão financeira. E o juizado, então, ficariam para demandas abaixo de 60 salários mínimos da Justiça Federal. Agora, a gente não pode confundir a questão da diferença do rito, né? A ponto de entender que sempre que a causa corre no Juizado Federal, a causa é de menor complexidade, também de menor importância, não é? E também que pode ser julgada de qualquer forma. Esse é um cuidado que me parece que os operadores do direito eles precisam estar mais vigilantes com relação a isso. Processo no juizado não é qualquer tipo de processo. Para aquele trabalhador, para aquele segurado, é tão importante quanto o processo que tenha valores maiores. Não é? E, infelizmente, o rito do juizado no Brasil, ele vem sendo aplicado de uma maneira, no meu entendimento, indevida, criando essa confusão, ou criando essa lógica de que está no juizado, então vai de qualquer jeito. E onde que é um ponto que dá para ver exatamente isso? Perícia. Nós vamos ter que rediscutir todo esse sistema de perícia no Brasil. Perícia judicial. Está muito ruim a perícia no Brasil. É muito insuficiente o resultado da perícia em geral no Brasil. Mas nos juizados,
não é? Fica mais evidente isso, não é? Até pelo número grande, né, de perícias que são realizadas. Né? O maior número de demandas, repito, é no juizado, não no rito comum. Então, eu fico com essa impressão, gostaria de dividir essa angústia com vocês. Né? Eu mais divido angústias do que certezas aí, né? Com as minhas explanações, nas graduações e nos pós-graduações. O processo não é porque está no juizado que ele tem que ser considerado de segunda classe ou de segundo padrão. Isso envolve o resultado da perícia, isso envolve o resultado da atuação dos advogados também. Todos são responsáveis pelo processo. Não há agente no processo que não tem o seu grau de responsabilidade nisso. E o juiz também. E o magistrado também tem o seu grau de responsabilidade em julgando com uma maior profundidade numa demanda. Então, a maioria das demandas elas correm no Juizado Especial Federal. E o juizado tem algumas regras processuais que prejudicam e que eventualmente criam essa concepção de que seria um processo de segunda classe. Primeiro, não tem recurso no juizado especial de decisões no meio do processo. Indeferimento de prova, por exemplo, eu me preocupo muito, sigo estudando muito matéria de prova. Né? Não há, o juiz definiu uma prova e não tem recurso contra essa medida no juizado. E quem atua aí sabe que seria o agravo de instrumento, o recurso típico em matéria de desenvolvimento de prova, né? Que eu tenho no rito comum. Eu tenho uma dificuldade de produção de prova envolvendo inclusive então essa parte recursal. Isso é importante sim, não é? Isso determina que haja uma qualidade maior ou menor do resultado final do processo, não é? Instruir o processo, instruir bem o processo interfere diretamente no resultado final dele. Então, o rito do juizado é um rito célere, é um rito que era para ser efetivo sem prejudicar demasiadamente a qualidade da prestação jurisdicional. Mas ela acaba comprometendo por alguma dessas regras, né, envolvendo essa simplificação do trâmite e, inclusive, com a inexistência de recurso com relação às decisões que ocorrem no meio do processo. O rito comum, que é então o rito que, em geral, o processualista ele tem uma preferência maior por ele, né? Porque dá uma maior segurança jurídica, porque autoriza que o processo se desenvolva com um maior período de tempo, que dá todos os meios de defesa e ataque e recurso, inclusive, né, para o procurador. O rito comum ele fica mais reservado então a causas de maiores de 60 salários mínimos ou as causas acidentárias. Porque o acidente de trabalho no Brasil ele é julgado contra o INSS na Justiça Estadual. E vejo que o rito é tão importante que eu atuo na área acidentária e uma das razões é essa. A minha especialização em saúde do trabalhador é na área acidentária, porque a maioria das minhas causas elas correm na estadual, no rito comum. Então o rito influencia, até na opção, não é, do procurador, não é, atuar profissionalmente. Né? O rito comum, então, na justiça estadual, ele é obrigatório, porque o INSS não pode ser real no JEC. Né? O JEC não envolve pessoa jurídica de direito público, né? Na justiça estadual. Na justiça federal, aí sim, o JEF foi feito, o juizado lá na federal foi feito especialmente para o INSS. Então, a demanda previdenciária, ela tende a ter uma maior qualidade no rito comum, isso é inegável. Né? É claro que isso vai determinar uma demora maior da tramitação do processo. É claro que isso vai determinar um maior tempo de instrução e de desenvolvimento da fase de conhecimento, da fase que é analisado o processo. Mas é que a gente tem que cuidar disso. Eu não posso ser rápido e ter qualidade ao mesmo tempo. Mágica ainda não chegou nesse campo do processo. Para ter rapidez e segurança ao mesmo tempo. Agora veja o seguinte, a palavra processo, que vem de proceder do latim, indica que é algo que tem que ser algo que tem que ser processado mesmo. Né? A lógica do processo é algo que o resultado não é instantâneo. Isso muitas vezes é um contraponto que a gente tem que fazer no escritório, né?
Porque muitas vezes o processo tem que demorar mesmo para que a tal da verdade formal, material, algum tipo de aproximação com a verdade, ela aconteça. Não é? Então eu gosto do processo célere, mas quando ele é muito rápido, eu já começo a desconfiar também. Muito rápido também não. Porque há sim um comprometimento na qualidade, não é? E a gente tende a se deslocar a favor da efetividade, né? É uma tendência natural do ser humano querer que as coisas sejam rápidas. Mas nem sempre o que é rápido vai ser o melhor. Se vocês pegarem livros de processo, até eu fiz uma busca no Google um dia desses, final de semana desse. Se eu colocar processo e efetividade, vai chover de resultado. Agora, se eu colocar processo e segurança jurídica, processo e qualidade da prestação jurisdicional, já aparece isso. Já aparece isso. No primeiro movimento, a gente tem uma preocupação maior com a efetividade. Né? Parece que a efetividade ela assume um papel fundamental no momento histórico que estamos vivendo. Né? A Constituição Federal em 88 não tinha dispositivo, olha só isso, na Constituição de 88 não tinha um dispositivo dizendo que o processo tem que ser efetivo, sério. Esse dispositivo entrou no artigo 5º em 2004. Isso diz alguma coisa para vocês ou não? Colocaram o inciso do artigo 5º, que é o 78, em 2004. Não estava lá em 88. Em 88 tinha disposições de segurança jurídica, disposições de qualidade do processo. Em 2004 teve uma disposição de efetividade. Porque o nosso momento histórico, vamos refletir sobre isso, o nosso momento histórico, no momento que nós vivemos hoje, da pressa, da correria, do resultado instantâneo, não é? Faz a gente pender, pelo menos no primeiro momento, pela efetividade. Mas o processo, só pela efetividade, é um processo pernicioso. Nós falamos do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Processo pernicioso, um processo que ele não é valorativo, né? Ele não agrega, não dá o resultado que a coletividade, que o cidadão está buscando no Poder Judiciário. Então o processo importante mas que rito está sendo analisado, por qual rito está sendo analisado o nosso processo? É a segunda pergunta, teria que ser a segunda pergunta. Está no juizado? Está no rito comum? Por que está lá? Como é que está sendo a qualidade da prestação jurisdicional naquele rito? Há espaço para melhora? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Veja que eu não estou falando basicamente da lei, gente. Porque a minha concepção é essa também. A gente não precisa de mais leis no Brasil mesmo, em matéria de processo, previdência. Tá bom do jeito que está. Aqui a gente tem que ter um cuidado melhor na aplicação. A questão é essa. A lei do juizado é ruim? Não. Ela foi comemorada quando foi implementada na Justiça Estadual em 95, Lei 9.099, e na Federal em 2001, com a Lei 10.259. São ruins as leis? Leiam a lei. Não é ruim. Agora a aplicação não vem sendo tão boa. Não vem sendo boa. A cobrança por parte dos advogados também não vem sendo suficientemente efetiva ou eficaz a ponto de haver uma alteração na concepção do procedimento. Então me parece que é uma questão mais de estudo, de pesquisa, de conscientização, da relevância que o processo tem na vida das pessoas. Alguns determinados processos. No nosso campo previdenciário, nós estamos trabalhando realmente com a vida das pessoas, com a saúde mental das pessoas, física e mental das pessoas, nesse meu campo mais específico, que são os benefícios por incapacidade que eu venho trabalhando. E para aquela pessoa, realmente, o processo é a vida dele. Para muitas pessoas, o processo é a vida dele. E um cuidado com o andamento do processo, então se torna ainda mais fundamental. Como é que estamos caminhando? Mais 10 minutos. Me cobra que eu vou, né? O pessoal fica atento aí, fica ouvindo, eu vou. Uma terceira linha, então, que eu gostaria de comentar com você sobre o novo CPC e como é possível que haja alguma melhora no quadro, Não está tudo ruim, São necessários ajustes,
ajustes e aproximação das partes. Por isso que se fala hoje tanto em colaboração no processo civil, né? Aproximação das partes com o juiz, aumento das conciliações, tentativas de conciliações. Eu tenho muito receio do processo eletrônico por isso. Não é? E um dos princípios fundamentais do processo é o princípio de identidade física do juiz. O juiz perto da causa, sentindo aquela realidade, né? O juiz de primeiro grau perto da comunidade. E o processo, as linhas do processo, da aplicação do processo, melhor dizendo, é de distanciamento dessa realidade, né? E o processo eletrônico, ele tende, quem sabe, a ter a dar um maior distanciamento ainda do juiz da causa, né? Então, espero que não, mas isso depende da efetivação, não é? Da forma como iremos interpretar as nossas leis processuais. O que o novo CPC ele pode agregar nessas discussões que a gente está tendo? No lado, o novo CPC, o novo código do CPC, gente, o código de processo civil, né? Para que entendamos bem, né? Esse foi o objetivo da minha edição agora publicada pela editora Atlas de São Paulo, que era fazer um resumo do processo, de acordo com as questões que a gente está colocando aqui, mas já prevendo o projeto que está em tramitação no Senado. Esse projeto está em tramitação desde 2010 e vai afetar todos os procedimentos, inclusive o previdenciário. E, claro, são quase 1.100 artigos, né? Mas eu gostaria de desenvolver duas concepções que me parecem oportunas e de acordo com algumas ideias que eu já vinha tendo, já vinha escrevendo sobre isso antes mesmo do projeto chegar no seu estágio aí mais avançado como estamos hoje, né? Uma primeira linha é de autorizar, e aqui eu estou falando do novo CPC, gente, estou falando de rito comum, né? Essa é a questão. O novo CPC, ele só trata do rito comum. O novo CPC não trata do juizado, ele deixa o juizado do jeito que está. Que é uma constatação de que a letra da lei não é ruim, tanto do juizado da Justiça Estadual quanto da Federal. Agora, o novo CPC só trata de um rito, o comum. São quase 1.100 artigos do rito comum, nas suas diversas etapas: conhecimento, execução e alguma disposição de medidas cautelares, né? Mas uma das questões que envolve o novo CPC é uma maior participação das partes na instrução. Uma maior participação das partes na realização da prova. Que era uma preocupação minha aí, não é já de um bom tempo, mas claro que não é só minha, de quem estuda especialmente matéria probatória, né? Que é a de que as partes elas têm maior liberdade para produzir a prova, mesmo que não dentro daquela letra fria da lei, da letra fria do código. A tendência do processo civil pelo projeto é de levarmos menos a sério as questões formais e se preocupar mais com o direito para ser julgado. Vamos dizer bem objetivo, seria isso. Menos forma e mais substância. Menos rigor com 15 dias, no 16º dia, o protocolo aqui, tem carimbo ou não tem carimbo, mas com o prosseguimento normal do pleito que envolve uma questão fundamental da vida do cidadão. Então a questão da prova, ela envolve isso, prazo para tomar algumas medidas do processo que passam a ser postergadas, passam a ser possível a dilação, possível a prorrogação, desde que haja requerimento, claro, pela parte, desde que a parte diga, ó, excelência, eu quero um pouquinho mais de prazo para fazer isso. Para uma testemunha, para um documento, para um laudo. E essa prorrogação, essa dilação de prazo é possível que seja feita. Tecnicamente, isso se chama de flexibilização procedimental. Flexibilização procedimental. Um pouco de jogo de cintura no processo. Seria isso. Ah, mas isso é perigoso. É mais perigoso do jeito que está hoje. É mais perigoso autorizar que o juiz siga a letra fria da lei e o processo comprometa o direito material. Me parece. Então, claro que vai haver certos requisitos para ser adotada essa dilação, essa prorrogação, isso está devidamente enumerado, mas há essa aproximação
tentativa de aproximação, não é? Da substância. Menos forma, mais substância. Então esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. É algo que vem sendo construído dentro do Senado. Possibilidade de prorrogação dos prazos. De um grande número de prazos. Não de todos, mas de um bom número de prazos, especialmente dentro da instrução. E um segundo movimento que eu acho muito importante é a questão da fundamentação da sentença. Há dispositivos, então, mais claros que autorizam a cobrar mais do Poder Judiciário de fundamentação. Dispositivos que identifiquem que não é qualquer sentença que pode ser proferida. Há necessidade de um mínimo de aprofundamento. Há um artigo bastante detalhado com relação a isso. E que aumenta as chances de termos uma anulação de uma decisão judicial por má fundamentação. Ou por insuficiente fundamentação. Ou por deixar de ter analisado, então, são alguns incisos, deixar de ter analisado com devida atenção todos os argumentos pedidos pela parte. Então, me parece que essa é uma outra regra que vai fazer com que, de um jeito ou de outro, o juiz também tenha mais cuidado na hora de proferir a sua decisão. É uma forma da sociedade cobrar qualidade na prestação jurisdicional. Eu até brinquei numa parte do livro que eu quero acreditar que esse movimento legislativo do projeto, que ele não foi coincidência, ter esse movimento. Até pode ser, né? Daqui a pouco cada um fez um pedaço lá e acabou ficando bom mesmo meio sem querer. Eu estou acreditando que esse é um movimento coordenado, que é um movimento legislativo lá, que tem o seu foco e a sua organização. Porque vejam que nós estamos trazendo qualidade da prestação jurisdicional de duas formas. De um jeito, aumentando a instrução, aumentando no rito comum, repito, aumentando as formas da parte provar o seu direito. E do outro lado, exigindo do juiz maior fundamentação na decisão judicial. Não é? Artigo 139 e 499, quem quiser anotar do projeto, respectivamente. 139 e 499 são os artigos. Que não estão tão próximos, é por isso que eu fico um pouco de medo, se foi, de receio, melhor dizendo, se foi coincidência ou não. 139 e 499. Mas são dispositivos que se colocam, chamam atenção, a favor dessa qualidade da prestação jurisdicional. E isso no direito previdenciário vai ser bastante importante. Deixar que a parte faça o seu direito, que não teve condição de fazer na agência, e que muitas vezes não tem condição de fazer no próprio processo. E vai fazer aonde, então? E do outro lado, exigindo do juiz uma melhor qualificação da sua decisão. Porque daqui a pouco o juiz de primeiro grau deixa para o juiz de segundo grau julgar, o juiz de segundo grau já acha que o juiz de primeiro grau julgou bem, já vai para o terceiro grau, aí chega na terceira instância, que é o STJ e o STF, e está cada vez mais difícil chegar no STJ e no STF, quem está trabalhando aí sabe disso. Muito difícil chegar em Brasília. Então é um juízo de constatação de que nós temos que concentrar nossos esforços onde? No primeiro e segundo grau. Atenção, os esforços no Brasil hoje têm que mais do que nunca ser concentrados no primeiro e no segundo grau. Pelo menos nas matérias aí de fáticas, né, matérias previdenciárias, em que a gente atua mais em maior escala. Né? O primeiro e o segundo grau são decisivos. Então, aumentar a qualidade da decisão judicial. O procurador ter essa condição, esse direito de cobrar, quem sabe, um procedimento, não é, mais aprofundado do juiz da causa. Há muitos juízes que fazem isso, que já fazem isso, que não precisa da letra da lei. Que ótimo! Há muitas decisões muito bem fundamentadas. Temos muito bons juízes, como temos muito bons advogados, promotores, enfim, operadores do direito. Agora, a lei vem para, não é, ponderar a aplicação daqueles juízes que, quem sabe, não respeitam na integralidade a letra da lei. Não é? E me parece que esse dispositivo que aumenta a qualidade da prestação jurisdicional vai dar, esse é o meu
minha primeira entendimento, né, vai dar um pouco mais de gás para análise de um recurso que é bastante desqualificado hoje em dia, quem atua na prática sabe, que são os embargos de declaração. Meu último artigo na revista de processo, né, na revista de São Paulo, uma revista boa de processo civil, meu último artigo foi sobre os embargos de declaração. Um recurso que é para o juiz esclarecer, comatar, né, reduzir a obscuridade. Mas a maioria dos juízes entende que a sua decisão não tem nenhum tipo de problema e nega os embargos de declaração. Então esse artigo, exigindo melhor prestação jurisdicional, favorecerá, provavelmente, quem sabe, que diga, excelência, não cumpriu com esse dispositivo do código, poderia corrigir meio via embargo de declaração, via o recurso para o próprio juiz. Não é completar a sua atividade jurisdicional. O juiz tem que ver com um bom grado essa atividade de completar a atividade jurisdicional. Por que quando o advogado entra mal com a petição inicial, vejam só, o juiz manda emendar e todo mundo emenda a inicial aí. Eu, quando o juiz mandou emendar, eu nunca discuti com o juiz, peguei e emendei. É ou não é? Escrevi sobre isso, não tinha pensado exatamente sobre isso. Escrevi sobre esse ponto. Por que eu nunca recorri quando o juiz mandou emendar? E me manda emendar inicial, manda bastante, mano. Tudo bem, vamos emendar. Se for para ajudar, vamos emendar. Se for para, ao final, nós temos uma melhor prestação jurisdicional, vou emendar. Eu vou emendar hoje. Não vou nem deixar para segunda, vou emendar logo. Mas por que quando o juiz é questionado a respeito da qualidade da sua prestação jurisdicional, há uma dificuldade tremenda de haver uma mudança? Então eu tenho muita preocupação com os embargos de declaração, aproveitando o ensejo, mas porque eu tenho muita preocupação com a prestação jurisdicional, com a qualidade antes da efetividade. Porque a qualidade vai afetar quem? É o cidadão, o segurado, não é o juiz, não é o advogado, diretamente é o cidadão, né? que está ansioso por essa prestação de jurisdição, que muitas vezes não pode confiar na esfera administrativa, que tem dificuldade para entender a esfera legislativa também, e tem no Poder Judiciário o grande guardião, o grande protetor. E continua sendo assim. Então, a partir do momento que o juiz entende melhor, me parece, essa função jurisdicional magnífica, né, corrigindo algumas decisões por meio de embargo de declaração, me parece que todos ganham. Né. Com esse dispositivo, há uma tendência de aumentarmos, quem sabe, as chances dos embargos de declaração terem melhor sorte, né? O juiz comatar, e aí seria uma maneira mais rápida, não é? Essas questões. Eu queria então agradecer muito a participação, queria agradecer de novo a Carmela pelo convite. Eu estou à tua disposição, Carmela, para qualquer outro evento, qualquer circunstância, e gostaria de ficar aberto à disposição para eventuais debates que venham a se sucederem aí. Né? Muito obrigado. Professor Fernando, quero agradecer pela contribuição hoje, né, de estar trazendo tanto o processo previdenciário e o processo que também muitos dos que estão aqui são servidores do Tribunal de Justiça, né, e com certeza se colocam no dia a dia, né, das situações que tem que assessorar e numa saia justa também, né, com o advogado, com a pessoa que está precisando de auxílio. E é bom porque a gente acaba de repente tendo algumas ideias, né, nessa assessoria aí, em como melhorar e tentar sensibilizar, né, os magistrados, que não é, não vou dizer que seja fácil, mas a gente sabe que as pessoas também às vezes têm, não estou falando de todos, mas têm dificuldade de aceitar críticas, até quanto mais nível mais elevado de conhecimento, mais ainda as pessoas têm medo das dúvidas, mas eu acho que o processo e a vida está em constante mudança, né?
Então, seria muita pretensão nossa achar que isso não vai mudar, né? Se a gente passar um dia ou dois e acabar tendo algumas decisões diferentes, tu já pode, de repente, se ver numa situação de calças na mão, assim, né? Eu quero agradecer, já que tem duas pessoas, e quero perguntar, professor, se a gente pode presentear pela participação, pode ser? Vocês não têm o livro, né? Ah, então tá. Então, professor, qual é o primeiro livro que o senhor escolhe dar aqui para a gente divulgar? Então, o primeiro livro vai ser esse aqui, A Preclusão na Dinâmica do Processo Civil. Então, quem não adquiriu, pode adquirir no caixa aqui da Livraria Saraiva, pela editora Atlas, ou também no site. E agora, eu não sei, vocês dois sabem quem foi o primeiro que levantou a mão aí para fazer. Tá, e a colega sabe quem foi o primeiro? Hein? Como é que é aqui a tá, a melhor pergunta ganha, daí fica complicado, né? Mas eu vou, se a colega não se importar, eu peço o senhor dizer o seu nome, daí eu pergunto. Aqui no microfone que a gente está gravando. Certo, liberado. Mestre, eu fiquei com duas coisinhas que peço ao amigo que consiga me tornar um pouco mais claro. O senhor fez a colocação que o processo eletrônico tende a tornar o processo, entre aspas, mais frio. E eu, na minha singela, entendo que o processo eletrônico nada mais é do que a formalização das coisas de uma forma mais disponível eletronicamente. Então, eu não consegui ver essa, entre aspas, frieza e o risco na frieza dentro do processo eletrônico. Não consegui alcançar esse raciocínio. Essa é a primeira pergunta. Posso fazer? Pode. A segunda pergunta é quanto à flexibilização. Se hoje em dia o Poder Judiciário já não obedece, ou seja, os magistrados não obedecem literalmente os prazos pré-determinados, se agora o outro lado também vai poder flexibilizar, isso tudo não tornará mais inseguro o processo como um todo? Essas são as duas questões. Depois eu passo para a colega. Deixa eu responder por partes. Agradeço as perguntas aí do Sérgio, mas levantou a mão com uma rapidez ali que não chegou nem a aplaudir o Sérgio, eu acho. Hein? Está bem. Eu posso brincar com o Sérgio, que foi meu aluno, né? É meu aluno. E eu gostaria de agradecer as perguntas. O processo eletrônico, a minha manifestação é o seguinte, que eu tenho receio do processo eletrônico. Eu não disse que o processo eletrônico ele vai determinar essa realidade em que o processo seja mais frio. É que a questão do processo eletrônico, ele já começa com uma dificuldade das partes, né? Eu me coloco na minha posição como advogado, né? Não sei do juiz e do pessoal que assessora, mas de uma dificuldade em alguns momentos de exame da prova documental, na forma como ela está colocada lá em arquivos, disponibilizada. Mas a minha grande dúvida é receio. Estamos discutindo algumas angústias de forma bem aberta, né, a respeito do número de audiências, especialmente nesse ponto. Se vão ser realizadas, se vão continuar sendo realizadas no mesmo nível, ou se vai tudo ser substituído mesmo por despachos eletrônicos, né? Por despachos de gabinete, que vão ser, não assinados pelo juiz sem um contato direto com a parte. Essa é a minha situação diante de um processo físico que tem um princípio clássico da identidade física do juiz. Lá no 132 do Código de Processo Civil há um princípio clássico, né? E a questão é saber como vai ser enfrentado nessa nossa realidade, né? Então não há ainda, estamos em transição, não é? No momento em que iremos passar por isso. Espero que não, tomara que não é? Mas tem esse receio. Com relação à flexibilização, o juiz já flexibiliza prazo, isso é verdade, e ele tem que fazer pelo volume, pelo trabalho que tem, mas a questão da flexibilização da parte, veja bem que eu fiz a referência aqui de que a parte, para ter direito à flexibilização procedimental, ela deve requerer, não é? E é um parágrafo único esse artigo do 139 do projeto, dizendo isso, estabelecendo um pouco de critério, dizendo que a parte tem que fazer um requerimento dentro do prazo, não é? Requerendo essa prorrogação, justificando essa prorrogação, não é?
a fim de que haja essa autorização judicial, a fim de que haja essa concessão de prazo. Então não dá para virar também a casa da mãe Joana, concordo contigo, né? Essa seria a reflexão. Agora a flexibilização, ela vai ter os seus limites, é verdade, né? Mas ela favorece, né, que o processo ele não seja levado, né, na letra fria da lei, né? Não seja literalmente feita aquela interpretação que se chama gramatical, né, da letra da lei, do prazo ali estabelecido. Mas há limites, né? Vamos ver na prática como vai funcionar. Vou passar para o colega ali. Opa, vamos dizer o livro aqui, que ele vai mostrar o livro aqui, que é os benefícios por incapacidade no regime geral da Previdência, esse aqui, da Livraria do Advogado, questões centrais de direito material e direito processual. O nome, por favor. Obrigada pela colaboração, Samuel. Boa noite. Doutora, eu fui estagiário em vara civil e a juíza não tinha tanto conhecimento como o juiz federal a respeito da matéria previdenciária. Houve troca de assessoria e eu fiquei responsável pela designação das perícias, então eu sei como é difícil achar um perito para um caso concreto. No papel do advogado, na hora de entrar com a ação, vamos entrar na justiça estadual, porque é mais fácil, mais sério, em vez de entrar numa justiça federal, para ter uma decisão melhor fundamentada. O que o senhor acha? Tem a respeito? Obrigada, senhor. Muito bom. É o Samuel. Muito bom, Samuel. Muito bom mesmo. Bom, aqui tem uma crítica que tem que ser feita aos advogados, que é a seguinte. Dentre algumas, né? Eu não gosto muito de criticar advogado, né? Não gosto muito de criticar, mas temos que fazer a crítica. Uma das críticas é essa. Por que o advogado entra no civil e não na federal, muitas vezes? Porque no juizado não tem horários. Não é? Porque na justiça federal, no rito do juizado, não queria entrar nessa polêmica de ofício, mas sendo provocado, faço a me manifestar a respeito. Na justiça estadual, sempre tem honorários, né? No rito comum, na justiça federal não tem honorários no primeiro grau, salvo se tiver recurso, em grau recursal, aí sim nesse SPB. Então, algumas vezes a gente vai notar esse problema. Agora, tem o seguinte, que a questão que o Samuel, que seria o plano de fundo, é o seguinte: a competência delegada é a competência originária, né? Porque acidente de trabalho, Samuel, é a competência originária da justiça estadual. Então não tem essa de juiz não conhecer muito bem ou não.